Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa palestra. Meu nome é Graziela Joanite, sou professora, doutora da Universidade de Brasília, e hoje eu vou conversar com vocês sobre biodiversidade e nanotecnologia e mostrar como essa combinação pode dar muito certo e trazer inovações para a área de saúde. A nossa conversa hoje está estruturada em uma breve introdução sobre biodiversidade, apresentação de algumas nanoestruturas, aplicações biomédicas e conclusões. Devemos sempre lembrar que o Brasil, nosso país, é um território com grande abundância de recursos naturais, inclusive considerado um hotspot mundial em termos de biodiversidade. Esse território é subdividido em 6 grandes biomas e eu vou começar a nossa discussão hoje apresentando compostos bioativos derivados do bioma cerrado, que é o qual me encontro. O cerrado apresenta inúmeros frutos e espécies que contêm óleos. Óleos esses riquíssimos em compostos como ácido oleico e ácido palmítico, compostos fenólicos, vitaminas A e E e compostos antioxidantes. Todos eles em conjunto são promissores para aplicações biomédicas, porém, eles apresentam baixa solubilidade aquosa, o que pode influenciar na biodisponibilidade fisiológica desses compostos para essas aplicações biomédicas. E aí que a nanotecnologia pode entrar, trazendo uma grande variedade de opções de nanoestruturas capazes de carrear esses compostos e melhorar a interação desses compostos com células e tecidos-alvo, aumentando, por exemplo, a sua dispersão em meios aquosos. Então, ao utilizarmos nanoestruturas, nós podemos converter uma grande gota de óleo em várias nanogotículas e permitir essas vantagens aqui citadas. O tipo de nanocarreador que nós vamos discutir hoje são as nanoemulsões. A nanoemulsão é uma nanoestrutura composta por uma fase oleosa, uma fase aquosa, estabilizada por surfactantes e cosurfactantes. Para nossa discussão aqui hoje, essa fase oleosa é composta de óleos vegetais. Então, olha que interessante. Esses óleos vegetais, eles apresentam um papel duplo aqui. Os óleos fazem o papel estrutural dessa nanoformulação, mas também o papel de conter os compostos bioativos necessários para a aplicação biomédica. Vale a pena lembrar que é possível modificar a superfície dessas nanoestruturas, alterando, por exemplo, sua carga superficial, adicionando polímeros que podem aumentar o tempo de circulação dessas nanoestruturas e adicionando ligantes capazes de melhorar a internalização celular dessas nanoestruturas e direcionamento. Eu trouxe agora para vocês vários exemplos de nanoestruturas à base de compostos vegetais, derivados da nossa biodiversidade, que nós, dentro do LCB Nano, que é o Laboratório de Compostos Bioativos e Nanobiotecnologia, temos desenvolvido nos últimos anos. Vou apresentar agora para vocês, então, exemplos de formulações e a caracterização dessas nanoformulações à base de óleos vegetais e suas aplicações biomédicas. Vou iniciar trazendo um exemplo de aplicação de uma nanoestrutura base de compostos derivados da nossa biodiversidade para uma aplicação antiviral. Esse trabalho foi desenvolvido em colaboração com a doutora Marília Calmon, da Unesp, e pela mestre Marcela Landino. Nós desenvolvemos nesse trabalho uma nanoemulsão à base de óleo de copaíba e avaliamos seu efeito contra Zika vírus. Inicialmente, nós fizemos toda a caracterização do óleo de copaíba. Em seguida, passamos para o desenvolvimento da nanoemulsão com essas características de diâmetro hidrodinâmico, PDI e potencial zeta. O próximo passo consistiu em avaliar se essas nanoestruturas interagiam com as células vero, que são células que seriam infectadas pelo Zika vírus, nesse modelo experimental in vitro. E, como vocês podem observar, todas essas regiões avermelhadas mostram locais onde essa nanoestrutura está associada.
Então, evidenciando que as nanoestruturas se associam às células vero e quando elas foram infectadas com o Zika vírus, o resultado mais interessante aqui é que células tratadas com a nanoemulsão à base de óleo de copaíba apresentaram uma redução expressiva na carga viral. Um outro exemplo que eu trago de aplicações biomédicas desse tipo de nanoestrutura são aplicações voltadas para efeitos antitumorais. Os resultados que eu vou mostrar agora estão apresentados nesses dois artigos, conduzidos pela doutora Alicia Ombredani, aqui o primeiro artigo e aqui o segundo, são nanoestruturas à base do óleo de pequi e avaliação delas contra células do câncer de mama. Então, basicamente o que foi feito foram desenvolvidas nanoemulsões à base de óleo de pequi, que apresentaram essas características iniciais de diâmetro hidrodinâmico PDI e potencial zeta. Fizemos uma avaliação da estabilidade dessas formulações, são extremamente estáveis em diferentes condições de armazenamento por até 200 dias, que foi o máximo período avaliado. Em seguida, passamos para avaliar o efeito biológico em células de câncer de mama. Nós utilizamos a linhagem 4T1, que é uma linhagem extremamente metastática de câncer de mama. Os resultados estão apresentados neste gráfico a seguir, onde no eixo X nós temos os grupos experimentais e no eixo Y a porcentagem de viabilidade celular. Quero destacar aqui para vocês que células não tratadas apresentaram 100% de viabilidade, como esperado, e células tratadas com todos os componentes da nanoformulação, menos o óleo de pequi, também apresentaram viabilidade próxima de 100%. Então, isso mostra que os demais componentes da nanoformulação não influenciam na viabilidade das células de câncer de mama. E que o resultado mais interessante, as células foram tratadas com diferentes concentrações do óleo de pequi livre e do óleo de pequi nanoestruturado, e nós podemos observar que quando as células eram tratadas com óleo de pequi nanoestruturado, o IC50, a concentração necessária para reduzir em 50% da viabilidade celular dessas células, era significativamente menor. Ou seja, a nanoestruturação aumentou a atividade citotóxica desse óleo para células de câncer de mama. Reparem bem aqui que o óleo é o mesmo, nós não mudamos o óleo, aqui nós temos óleo de pequi livre, aqui o mesmo óleo de pequi. As concentrações avaliadas foram as mesmas. Então, o que mudou? Mudou a forma de entregar esse óleo para a célula. Nanoestruturando esse composto, esse óleo, contendo seus compostos bioativos, nós conseguimos entregá-lo de uma forma diferente para a célula e, assim, aprimorar o seu efeito citotóxico. Nesse trabalho, nós também fizemos um mapeamento dos efeitos dessas nanoestruturas em várias organelas, estruturas celulares. Nós vimos que elas alteram os lisossomos das células tumorais, as mitocôndrias, alteram a membrana plasmática, aumentam a produção de espécies reativas de oxigênio, liberação de cálcio alterada, causam fragmentação de DNA e lesão na membrana plasmática. Esses trabalhos estão ainda em andamento agora para avaliar os mecanismos moleculares que estariam possivelmente envolvidos com esses efeitos. Ao observar o efeito antitumoral dessas nanoestruturas à base de óleo de pequi, nós pensamos, será que eles podem servir como carreadores, plataformas, para carrear outros compostos antitumorais e, assim, ser possível realizar uma terapia combinada, onde a dose de cada composto pode ser reduzida, os possíveis efeitos adversos também, e o efeito terapêutico pode ser aumentado? Então, foi esse tipo de avaliação que nós fizemos, e a avaliação mais detalhada está publicada nesse trabalho aqui, também conduzido pela doutora Alicia Ombredani, onde nós avaliamos justamente essa combinação de compostos antitumorais junto à nanoestrutura à base de óleo de pequi. Então, o que nós observamos foi que, quando foi feita a combinação
do ácido anacástico, que é um composto natural derivado do líquido da casca da castanha de caju. A nanoestrutura base de óleo de pequi. E junto foi adicionado o docetaxel, que é um quimioterápico já utilizado na prática clínica para câncer de mama. Nós podemos observar a menor viabilidade celular, quando comparado com tratamentos feitos isoladamente, mostrando que essa combinação é promissora e que, de fato, a nanoemulsão à base de óleo de pequi pode ser, sim, uma plataforma para carregar também outros compostos antitumorais e potencializar o efeito desses tratamentos na redução do número e da viabilidade de células de câncer de mama. Esse resultado também pode ser evidenciado em uma análise morfológica das células tumorais tratadas. Essas são as células não tratadas, controle, e aqui as células tratadas com essa combinação, mostrando uma alteração expressiva da sua morfologia. Uma outra aplicação que eu trago aqui para vocês são aplicações na área de inflamação. Nós iniciamos esse trabalho fazendo um mapeamento da literatura, utilizando essas mesmas estruturas à base de óleo de pequi, para avaliar o efeito anti-inflamatório que já era descrito na literatura. Então, inicialmente, nós fizemos uma varredura na literatura sobre os efeitos anti-inflamatórios do óleo de pequi livre. Foi feita uma revisão sistemática, conduzida e liderada pela doutoranda Vitória Silva, onde nós pudemos observar que o óleo de pequi livre atua na redução do estresse oxidativo, ele influencia na migração de células do sistema imunológico, modula a expressão gênica e níveis de circulação de mediadores anti-pró-inflamatórios e também reduz edema de pata, que é um experimento relacionado à inflamação, e a percepção de dor, nocicepção. Então, o objetivo desse trabalho foi, com base no que foi encontrado na literatura, utilizar uma nanoestrutura à base de óleo de pequi e avaliar a biocompatibilidade dela e o efeito anti-inflamatório. Então, a gente já sabia que isso já era descrito para o óleo livre, gostaríamos de avaliar, então, como seria o mesmo óleo nanoestruturado. O desenho experimental consistiu numa administração por via oral durante 15 dias de óleo livre ou óleo nanoestruturado. No 15º dia, os animais receberam a indução de uma inflamação local na pata, e foi feita a aferição do volume do edema, isso dá uma interpretação indireta sobre o efeito anti-inflamatório, caso esse edema seja reduzido, e fizemos o teste de Wolfram para avaliar a nocicepção. Nós também utilizamos esse mesmo ensaio para avaliar a biocompatibilidade no tratamento de 15 dias com essas nanoestruturas. Não observamos alteração no peso corporal. Também não foram observadas alterações nos parâmetros bioquímicos e hematológicos e nem histopatológicos. Então, nós avaliamos fígado, rins, baço, pâncreas, pulmão e coração, e não foram encontradas nenhuma alteração, mostrando a segurança e a biocompatibilidade desse tratamento nas condições avaliadas. Ao fazer o teste de nocicepção, nós observamos aqui, e aí eu chamo a atenção de vocês para essa coluna, que é o grupo controle, ou seja, os animais que não receberam tratamento, essa é a percepção e aferição de nocicepção para eles, e agora comparado com os grupos tratados tanto com óleo de pequi livre, quanto com óleo de pequi nanoestruturado, para ambos nós observamos uma redução nessa percepção de dor, mostrando então que esse tratamento, por 15 dias, teve um efeito significativo antinociceptivo. Em relação à avaliação do efeito anti-inflamatório, chamo a atenção de vocês para esses dois grupos. Aqui, óleo livre, óleo de pequi nanoestruturado e o controle. Avaliando estatisticamente, não foram observadas diferenças significativas entre o grupo controle e os tratados experimentalmente, mostrando que não havia um efeito anti-inflamatório expressivo.
Mas por quê? Por que não havia, se isso já era descrito na literatura em termos do óleo livre, e aqui nós repetimos o experimento com óleo livre e também não encontramos efeito. Isso nos chamou bastante atenção e nos levou a pensar no seguinte aspecto. O óleo de pequi, ele pode ser extraído por diferentes métodos. Pode ser feita uma extração por solvente, uma extração por prensagem a frio, uma extração artesanal. Esses são os 3 tipos de extração mais comuns. No entanto, nem sempre a literatura descreve qual foi o tipo de extração utilizada para a obtenção do óleo. Então, a nossa pergunta foi, será que o método de extração influencia na caracterização e nos efeitos biológicos do óleo de pequi? Foi pensando nisso que nós seguimos em frente para investigar esse ponto e desenvolvemos nanoestruturas utilizando óleo de pequi extraído por diferentes métodos, por solvente, por fervura e por prensagem a frio. Em termos de características das nanoestruturas, nós não observamos alterações significativas entre o tipo de óleo utilizado, né, o tipo de extração utilizado para a obtenção do óleo e as características da nanoestrutura. Esse trabalho foi conduzido pelo mestre Samuel Moraes, egresso do laboratório, e a doutoranda Vitória Silva. Ok, então os métodos de extração não influenciam nas características da nanoformulação em si, mas e dos efeitos biológicos? Isso é um trabalho, essa pergunta está sendo respondida pela aluna Lidomara Silva, que é aluna de mestrado, e tem conduzido experimentos juntamente com o Dr. Mozart Correia, pós-doutor do laboratório, para avaliar, ainda dentro do escopo de inflamação, se as nanoemulsões à base de óleo de pequi apresentam algum efeito imunomodulatório em células de macrófagos in vitro. Então, o objetivo dela é utilizar as nanoestruturas com óleos obtidos por diferentes métodos de extração e avaliar a influência que essas nanoestruturas têm em macrófagos ativados por LPS e na dosagem de citocinas pró e anti-inflamatórias. Esse trabalho está em andamento e devemos ter os resultados em breve. Uma outra aplicação muito importante que nós temos explorado ultimamente no nosso laboratório é a aplicação dessas nanoestruturas para a área de cicatrização. E sobre essa aplicação, eu trouxe para vocês uma outra nanoestrutura que nós desenvolvemos, foi uma nanoemulsão à base de óleo de andiroba. E antes de testar essa nanoemulsão diretamente em modelos experimentais de cicatrização, novamente nós fizemos um mapeamento da literatura, fizemos uma revisão de escopo conduzida pela mestre Aimé Fonseca, sobre as atividades, os efeitos na inflamação e na cicatrização do óleo de andiroba. Nós também fizemos uma avaliação do desenvolvimento, caracterização de nanoemulsões à base de óleo de andiroba e avaliamos o seu potencial de cicatrização in vitro, um trabalho que saiu recentemente, que eu trouxe aqui para vocês. Então, basicamente, o que foi feito, e essa é a forma que a gente tem trabalhado no laboratório, nós utilizamos a matéria-prima, no caso, o óleo de andiroba, caracterizamos ao máximo esse óleo, seguimos para o desenvolvimento da nanoestrutura à base desse óleo, também fazemos uma caracterização extensa dessa nanoformulação, e em seguida nós vamos e partimos para a avaliação dos efeitos biológicos, aqui no caso, efeito de citotoxicidade e também o efeito na cicatrização e modelo de cicatrização in vitro. Então, eu trouxe alguns resultados desse trabalho para vocês. Essa é a morfologia de uma nanogotícula à base de óleo de andiroba. Esse trabalho foi conduzido pela mestre Isolda Monteiro e pela mestre Aimé Fonseca. Essas são as características de diâmetro hidrodinâmico PDI e potencial zeta. E o ensaio in vitro que nos mostra esse potencial de cicatrização foi um ensaio feito com queratinócitos, onde essas células foram tratadas com óleo de andiroba livre e nanoestruturado, e aqui a gente tem o grupo controle não tratado. Depois de 24 horas desse tratamento, nós observamos a migração dessas células para essa região aqui central da foto superior. E o que nós podemos observar
é que depois de 24 horas, as células tratadas com a nanoemulsão, à base de óleo de andiroba, apresentou um melhor perfil de migração celular, evidenciando possíveis efeitos promissores num tratamento de cicatrização in vivo. E pensando nisso, numa forma de melhorar a veiculação dessa nanoformulação, a Elisa Damas, que é farmacêutica, trabalhou no seu TCC o desenvolvimento de um gel contendo essas nanoestruturas para que pudesse facilitar a veiculação e aplicação dessas nanoestruturas sobre o leito de uma ferida, por exemplo. Então, esse aqui é uma imagem do aspecto de um dos géis desenvolvidos. E agora esses trabalhos estão em andamento para avaliação desse nanogel em modelos de cicatrização. A doutoranda Vitória Silva está fazendo essa avaliação com nanoemulsões à base de óleo de andiroba, e nós temos aqui um time, a mestranda Lindomara Silva, a mestranda Lara Almeida e a doutora Laís Andrade estão conduzindo essa avaliação de utilização desse gel para tratamentos de cicatrização à base de nanoestruturas de óleo de pequi. São resultados que ainda estão em andamento e eu espero apresentá-los para vocês numa próxima oportunidade. E falando de cicatrização de um modo particular, existem feridas que são desafiadoras e frequentes na área de saúde, e nós temos trabalhado e desenvolvido soluções também para esse tipo de contexto. Então, a ferida que nós temos trabalhado ultimamente é uma ferida conhecida como úlcera de pé diabético. Cerca de 25% dos diabéticos vão desenvolver úlceras, geralmente aparecem nos membros inferiores, e nós estamos falando de uma grande parcela de pessoas. Esse dado não é de 2025, mas só para a gente ter uma ideia, nós temos mais de 12 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, e cerca de 3 milhões deles com úlceras de pé diabético. São úlceras de difícil cicatrização, existe tratamento, porém demora meses, se for bem sucedido, e quando não é bem sucedido, leva a altas taxas de amputação do membro. Alguns anos atrás, a doutora Suélia Fleury Rosa entrou em contato com o nosso grupo e apresentou um sistema desenvolvido por ela e pela equipe de neoformação tecidual móvel. Esse sistema consiste numa biomembrana e uma fototerapia que são feitas em combinação sobre a ferida e melhora a cicatrização dessas úlceras. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um paciente com uma úlcera de pé diabético e a evolução do tratamento dessa úlcera até a sua completa cicatrização em apenas 6 semanas. 6 semanas para uma úlcera de pé diabético é algo realmente rápido, cujo tratamento com esse sistema pode proporcionar. Pensando então que a úlcera de pé diabético é um contexto de úlcera, um tipo de ferida desafiadora, nós também temos trabalhado em desenvolver estratégias de terapia combinada com esse sistema de neoformação tecidual. Então, a primeira estratégia que eu vou apresentar para vocês é a utilização da nanoemulsão à base de óleo de andiroba, que nós já temos desenvolvido, associada a esse sistema de neoformação tecidual. Esse trabalho está sendo conduzido pela doutora Vitória Silva, em modelo in vivo de feridas em animais diabéticos, e está em andamento. Em breve esperamos apresentar os resultados aqui. Outra estratégia que nós temos utilizado é a utilização desse sistema de neoformação tecidual, porém com um foco aqui no efeito antimicrobiano. E para isso nós temos utilizado nanoestruturas à base de compostos derivados do urucum. Esses trabalhos têm sido conduzidos, coordenados pela doutora Marcela Carneiro,
E, mais uma vez, antes de iniciar a nanoformulação, nós fizemos um estudo na literatura e a publicação de 2 revisões sobre a bixorelana, o urucum, suas implicações na saúde humana. Esse trabalho foi conduzido pela Caroline Santos, mestre. E nós também fizemos uma busca na literatura sobre nanoestruturas que já existiam, que já foram publicadas, utilizando compostos derivados do urucum. Esse trabalho foi liderado e conduzido pela doutora Vitória Silva, e eu convido todos a lerem para observarem as principais nanoestruturas já desenvolvidas com o urucum e as principais aplicações biológicas já investigadas. Então, de posse desses dados, vimos que a utilização de nanoestruturas à base de extrato de urucum é promissora e os trabalhos estão sendo conduzidos com a seguinte hipótese. A hipótese aqui é desenvolver nanoestruturas à base de compostos derivados do urucum e incorporá-las diretamente nessa biomembrana aqui desse sistema de neoformação tecidual e aplicar uma terapia chamada de terapia fotodinâmica. Os compostos derivados do urucum respondem em um determinado comprimento de onda, formando espécies reativas de oxigênio, e essas espécies reativas de oxigênio, quando formadas no leito da ferida, podem levar à morte desses micro-organismos que estão potencialmente infectando a ferida e retardando a sua cicatrização. Com isso, com a redução da carga bacteriana, é possível otimizar e acelerar o processo de cicatrização. Nós estamos falando de um contexto frequente. Cerca de 50% das úlceras de pé diabético têm infecções e isso retarda e acaba atrasando esses processos de cicatrização. Então, é nessa frente que nós temos trabalhado. A professora Marcela Carneiro conta com um time grande de pesquisadores de diversas áreas que estão avaliando a caracterização dessa nanoestrutura e desse curativo, tanto em modelos in vitro quanto em modelos in vivo de feridas infectadas, e também está sendo feita uma avaliação da viabilidade econômica da produção dessas nanoestruturas, já pensando numa translação da tecnologia. E a terceira estratégia que nós temos usado é uma estratégia que já chegou à sua avaliação em ensaios clínicos em pacientes. Nós utilizamos, de novo, a mesma biomembrana, fototerapia, só que agora um outro extrato de planta nanoestruturado. Aqui, esse composto, né? Essa terapia está sob sigilo de patente, portanto, não vou detalhar exatamente o que é, mas eu posso mostrar os resultados dela, comparado com tratamentos convencionais do SUS, que hoje são padrão ouro para tratamento de úlcera de pé diabético. Esse é o tratamento convencional do SUS, feito ao longo de 45 dias, observando 22% da redução da área da ferida. Esse aqui, utilizando o sistema de neoformação tecidual, ao longo de 45 dias, mostrando 41% da redução da área da ferida. E aqui, a associação desse sistema de neoformação tecidual com nanoestruturas à base desse extrato natural, e mostra uma redução de 90% da área da ferida, mostrando quão promissor é adicionar nanoestruturas e compostos derivados da nossa biodiversidade para esse contexto. Quero destacar aqui todos esses resultados apresentados foram feitos em parceria com diversas instituições de pesquisa nacionais e internacionais e também com a parceria de iniciativa privada. Inclusive, eu trago um exemplo, estimulo aqui nossa audiência a buscarem cada vez mais estreitar as interações entre universidades e iniciativa privada. Esse é um exemplo que nós vivemos na época da pandemia, o LCB Nano, junto com essa empresa Lifecare. O LCB Nano, junto com uma equipe enorme multidisciplinar, em um projeto coordenado pela professora Suélia Fleury Rosa, desenvolveu uma máscara PFF2 com efeito antiviral. Essa máscara hoje é comercializada, registrada na Anvisa e utilizada como um EPI super importante para profissionais de saúde. Aqui nós temos trabalhos detalhando melhor a tecnologia, e essa máscara usa nanopartículas de quitosana, que são compostos
muito abundantes em carapaças de crustáceos, são subprodutos da indústria brasileira. Então, mostra mais uma vez como a interação com a iniciativa privada pode ser um caminho para que as tecnologias desenvolvidas dentro da universidade possam sair da universidade e, de fato, chegarem a que precisa. Bom, como conclusão, eu gosto sempre de mostrar essa figura. Nós, no LCB Nano, nós temos a consciência e essa visão mais ampla de que todo o trabalho que nós realizamos no desenvolvimento de novas tecnologias, em particular na área de nanotecnologia, influencia de alguma maneira, direta ou indiretamente, comunidades que trabalham com extrativismo sustentável, influenciam a conservação dos biomas, tem influência na valorização do papel social e econômico dessas comunidades. Nós temos trabalhado em projetos que visam capacitar essas comunidades para melhorar a qualidade da sua matéria-prima e, com isso, fazer com que elas ampliem o seu mercado de atuação, podendo também comercializar essa matéria-prima, não só para indústrias alimentícias, mas também para indústrias cosméticas e farmacêuticas. E sempre aqui, essa interação entre a universidade e a iniciativa privada como um caminho para translação dessas tecnologias desenvolvidas. Então, nós estamos falando aqui de tecnologias que agregam valor a compostos da nossa biodiversidade, que trazem qualidade de vida, que trazem autonomia nacional em termos de insumos para a produção dessa tecnologia, que influenciam diretamente na economia circular, nos ecossistemas de inovação e em políticas públicas relacionadas à saúde, meio ambiente e economia. Nós discutimos um pouco dessa visão mais ampla, digamos assim, do papel da universidade, dessa área de fitoterápicos nanoestruturados, nesse capítulo de livro, chamado Nanotecnologia Aplicada a Fitoterápicos, Perspectivas para o SUS. Esse capítulo foi publicado neste livro, é um e-book, pode ser acessado gratuitamente, convido a todos a acessarem, e lá nós discutimos um pouco mais sobre essa cadeia. Bom, eu finalizo apresentando aqui os membros atuais do Laboratório de Compostos Bioativos e Nanobiotecnologia, reforçando aqui as expertises que o nosso grupo tem desenvolvido há mais de 10 anos nessa área. Temos diversos trabalhos, patentes e colaborações na área do desenvolvimento de nanoestruturas e caracterização delas, incorporando vários tipos de compostos bioativos, não só vegetais, mas também marinhos, quimioterápicos, outros fármacos de interesse. Trabalhamos com modelos pré-clínicos de inflamação, cicatrização e câncer, e também trabalhamos com vários modelos para avaliação de segurança, citotoxicidade, efeitos teratogênicos, modelos in vitro, in vivo, e em particular estamos iniciando a utilização de modelos do tipo Organ on a Chip, que visa, de certa maneira, tentar minimizar o uso de animais para experimentação na área de pesquisas biomédicas. Convido a todos a acessarem este livro, e-book gratuito, chamado Nanotecnologia, Considerações em Materiais, Saúde e Meio Ambiente. Foi um livro organizado por mim, pelo professor Dr. Ricardo Bentes de Azevedo e professor Dr. Paulo Moraes, que são experts reconhecidos nacional e internacionalmente na área de nanobiotecnologia. Esse livro contém capítulos voltados para síntese e caracterização de nanoestruturas, aplicações biomédicas e aplicações na área do meio ambiente. Ele foi escrito por autores dessas várias instituições de pesquisa, é gratuito, é em português, e o objetivo dele é justamente divulgar e ampliar a visibilidade da nanotecnologia nessas aplicações de saúde e meio ambiente. Por fim, eu finalizo agradecendo imensamente a atenção de cada um de vocês que ficou aqui comigo até o final. Agradeço a todos os nossos colaboradores da Universidade de Brasília e de várias outras universidades com as quais nós temos parceria. Agradeço aos membros do LCB Nano que tornaram todos esses resultados possíveis e também às agências de fomento, porque realmente sem elas nada disso que foi apresentado poderia ter sido feito.
Agradeço também, em especial, a toda a equipe organizadora do 6º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, o 6º CDNB, em especial o coordenador, professor Dr. Luciano Paulino Silva, agradecendo imensamente a oportunidade e o espaço de nós trazermos um pouco do que a gente tem feito para esse público que acompanha o Congresso há tantos anos. Congresso de referência, inclusive, nessa área de nanobiotecnologia. E finalizo convidando a todos a nos acompanhar em nossas mídias digitais. Nós temos o Instagram, @lcbnano, Facebook, site, e agora a nossa mídia mais recente no LinkedIn. Segue aqui o meu e-mail para contato. Muito obrigada mais uma vez pela atenção.